de expressão aqui no Brasil. Até a Constituição permite as pessoas publicarem livremente as suas ideias. E, nesse caso, a imprensa começou a ter um novo hábito, começou as pessoas passarem a se interessar novamente em publicar. Porque se nós formos olhar na era Vargas, os jornais serviam, assim como se viu no caso da Alemanha nazista e da Itália de Mussolini, eles serviam para pregar uma boa imagem do governo Vargas. Até o governo se preocupava em pagar nos principais jornais, como a Gazeta e Nova Lavras, notas que beneficiassem, que no caso fizessem propaganda para o seu governo. Já nessa época os jornais tiveram um pouco mais de diversidade no cunho ideológico e político. Cada jornal, no caso, defendia as suas próprias ideias. Mas agora aqui, como eu já havia dizendo, já havia dito, eles já estavam se preocupados em se tornar uma empresa. Então não era qualquer pessoa agora que tinha condição de publicar o jornal. Aí a produção passou a ser mais sistematizada. Tinha uma pessoa que publicar o jornal, aquele que era redator, aquele que era se encarregado da impressão e distribuição. Vamos conhecer agora alguns jornais que surgiram após a Vargas. Bom, houve um jornal infantil em 13 de maio de 1957, o Trabalhismo em Marcha, do PPB, em 1º de maio de 1958, o RRR, do Retiro Literário e Recreativo, em 15 de maio de 1958, o Brotinho, do Colégio Carlota Kemper, em 18 de novembro de 1958, e o Tempo Novos, em 13 de dezembro de 1958. Nota para esse jornal Trabalhismo em Marcha, que até no seu título já mostrava o cunho dele, que era de defender ideias que beneficiassem a classe trabalhadora, a classe operária. E, no caso, mostrou como ele ficou mais diversificado no caso das ideias. E agora nós vamos falar sobre os jornais de Estadura. A jornada de Estadura, como é conhecida de todos, no período até recente, é marcada por extrema repressão. E, no caso, como havia muita repressão, as pessoas começaram a ficar desinteressadas em se envolver com o jornalismo. As pessoas ficaram mais preocupadas com sua própria vida, porque muitas tinham medo de, no caso, sofrer a repressão, sendo presas pela polícia civil, pela polícia militar da localidade. Mas mesmo com essa dificuldade lá, mas ainda teve alguns jornais que serviram de uma voz, no caso, de resistência. Nós podemos ver que surgiram até alguns jornais que eram de alunos de escola. E perceberam que o Brasil estava sendo fechado, então o jornalismo, refletindo essa repressão, começou a manifestar uma contraofensiva. A gente pode reclamar alguns jornais. Vamos então conhecermos A Tribuna de Lavras, estudante de 5 de Domínio, em 10 de 1967, a Vida Escolar, do Grupo Escolar Emílio Costa, em 3 de maio de 1968, Capop dos alunos do Colégio Estadual João Batista Ernel, em 13 de abril de 1970, Psicodélico dos detentos da cadeia de Lavras, em 16 de junho de 1971, Estúdio do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia, em 7 de 10 de 1932. O Instituto em 1974. Se a gente falar esse no jornal Estúdio da Faculdade de Filosofia e também esse capório dos alunos do Colégio Estadual, vamos dizer que apesar de serem de alunos, de estudantes, eles tiveram uma repressão, tiveram durante algum tempo certa vida, né? E eles, no caso, traziam artigos para defender a liberdade, a democracia, mas no caso eles tinham que tomar muito cuidado com o que escreviam, porque senão, logo eles podiam perder seus meios de publicação. Ok, agora nós vamos falar um pouco dos jornais da era pós-ditadura que era que a gente vive hoje. Então, após a ditadura, o Brasil sofreu, né? Vamos dizer assim, uma explosão de liberdade. As pessoas passaram a sentir que aquela repressão havia acabado e elas começaram a se interessar em expor suas ideias. A imprensa chamou as pessoas, porque assim tudo poderia ser publicado sem haver tortura, haver censura. E a gente vê que nos anos subsequentes ao fim da ditadura, principalmente de 89 até a década de 90, surgiu
institucionais. No caso, é efetivo. Agora o Brasil permite a liberdade de imprensa, então isso motivou um aumento no número de jornais surgidos em Lavras. Só que com o tempo, como não é fácil, por exemplo, o nosso trabalho são funcionários, é um trabalho que se tornou mais especializado, você tem um jornal que trata da política, outro que trata da cultura, para você fazer uma remuneração, ter os recursos técnicos para confeccionar o jornal como nós temos hoje, papel de remuneração, as ilustrações, isso tornou um processo um pouco mais oneroso. Isso fez com que, apesar de muitos jornais terem surgido após a ditadura, eles logo se extinguiram por não ter verbas e recursos para se sustentar. Então, vamos conhecer quais foram esses jornais que surgiram na época. A gente pode ver recordação de Solteirinho, de Passo de Carvalho, em 27 de outubro de 1989, o Leão do Sul, da Polícia Militar, em agosto de 89, a Minas, em maio de 91, Folha Rio Grande, também de Passo de Carvalho e Edilson Pereira, em 5 de junho de 91, Minas do Sul, de Clomete Paulo de Oliveira, em 20 de 7 de 91, Folha do Vale do Alto Rio Grande, dos irmãos Salvador e Sérgio Moreno, em 27 de 7 de 91, Jornal 20 de Julho, de Antônio Massaúde, em 11 de dezembro de 94, Lavras, o Diário Oficial da Cidade de Lavras, em 1º de agosto de 95, Lavras Urgente, de José de Oliveira, em 10 de novembro de 1998, Sul Repórter, de José Gabriel dos Santos, em 14 de 7 de 99, o Alô Lavras, em 13 de 10 de 2001, o A Gazeta do Comércio, em 15 de abril de 2002, e o Povo, único jornal manuscrito de circulação do país, em 3 de dezembro de 2006. Eu vou fazer um rápido adendo a respeito desse ponto, que quando a gente foi pesquisar, a gente descobriu o seguinte, que esse jornal, apesar de ser manuscrito, tem uma circulação muito grande e muitos leitores. Não só leitores lá da cidade de Lavras, mas também no país e até no mundo. As pessoas mandam correspondência ao editor do Povo e ele manda uma cópia do jornal. Isso, bastante interessante, porque nessa época, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, os jornais privilegiam o desenvolvimento tecnológico, novas impressoras, novos tipos de papel e tal. Esse aqui se preocupa em fazer um jornalismo bem antigo que ainda das eras coloniais. E agora a gente vai falar rapidamente sobre rádio, TV e internet. Bom, além de jornais e revistas, Lavras possui uma grande gama de emissoras de televisão, rádio e sites. Vamos conhecer algumas delas. Emissoras de rádio. A Rádio Cultura M, de Leão João Filhado Avaiô e José Mendes, em 26 de abril de 1947. A Rádio Rio Grande FM, com 94 FM, José Santana, Leonardo Pereira e Sérgio Vitorino, em 1984. A Rádio Universitária da Universidade Federal de Lavras, em setembro de 1987. A Rádio Molar FM, atual Dimensão FM, e a Rádio Nova Geração FM. Emissoras de TV são duas. A TV Universitária da Universidade Federal de Lavras surgiu em 3 de setembro de 1999. A TV Câmara, da Câmara de Vereadores de Lavras, surgiu em 2004. E lá em Lavras existem 3 sites de notícias. O Lavras News, da Fundação Abraham Lincoln, em 10 de abril de 2000. O Jornal de Lavras, da Fundação Abraham Lincoln, a mesma nome que o Lavras News, surgiu em 2001. E o Lavras 24 Horas, surgiu em 29 de março de 2001. Sim, e a gente vê que nas cidades pequenas predomina, no caso, a comunicação oral, né? As pessoas, no caso, se encontravam nas igrejas, nas mães, com pais, então, elas sempre trazem notícias a respeito das travendas. Isso favorece, no caso, a notícia que, se nós formos olhar, não só em Lavras, mas na região, o jornalismo que mais perdurou, que mais teve força, para se dizer, é sempre o das aves. Isso por quê? Porque as notícias eram transmitidas pelo locutor falando e as pessoas escutando. Isso é de cultura. No caso, as pessoas privilegiam aqui das localidades aqui da região, receber a informação sem ter de algum hábito, que a gente pode talvez até se obstar o porquê disso. Mas de certo é que isso é um fato que favoreceu o caso. Claro, apesar de ser uma cidade pequena em comparação com muitas outras do Brasil, tivesse já uma emissora de rádio em 1947. E algo que nós gostaríamos de falar
é que fazer esse trabalho foi um pouco difícil, porque não houve uma documentação adequada nos jornais de lá. Por exemplo, se a gente for olhar o jornalismo do Rio de Janeiro, de São Paulo, é possível a gente ver como eram os jornais, no caso as características, quem produzia, e em Lavras isso é bem raro. Tanto é que a gente diz que isso é um trabalho inédito, ninguém teve ainda, no caso, interesse, preocupação com diversos motivos, de se publicar sobre isso. Mas nós estudando isso, nós verificamos que nós baseamos o estudo de Lavras na teoria crítica do jornalismo, elaborada por Juncker Habermas. Ele traçou uma história do jornalismo baseada na história, algo bem diferente, porque das muitas correntes que tem, fala sobre o jornalismo, as suas funções, as suas características, mas essa teoria crítica, ela busca sustentar tudo que o jornalismo é como hoje ele é, devido a fatores do passado. De forma sucinta, diga-se que essa teoria divide o jornalismo, principalmente os países europeus capitalistas, em três fases. No caso, a era artesanal, a era política literária e a era das grandes empresas capitalistas. No caso, Habermas, ele diz que o jornalismo surgiu e existe devido às necessidades da burguesia e do próprio capitalismo. Na primeira fase artesanal, ele dizia que o jornalismo era aquele manuscrito, que as pessoas publicavam, olha, vai ter uma feira em determinada localidade, daqueles produtos, ou então procurando compradores, vendedores, e isso favoreceu o desenvolvimento da burguesia para espaços de mercadorias e produções. Já na era literária, ele disse que a imprensa serviu como instrumento político da burguesia derrubar a monarquia ideologicamente. No caso, os jornais da época, se a gente olhar principalmente do século XVIII, os jornais vão defender sempre ideias liberais, ideias do iluminismo, e outros vão defender, no caso também, as ideias do conservadorismo, do antigo regime. Só que quando a burguesia assumiu o poder nos países centrais capitalistas, o que aconteceu? Ele disse que a imprensa se tornou uma empresa. Percebeu-se que através da venda de notícias poderia se ter lucro. E também poderia se ter lucro por ao as notícias também estampar alguns anúncios que geraria receita. E a gente trazendo essa teoria que foi desenvolvida a respeito dos países capitalistas, trazendo para o Brasil, especificamente para a situação de Lavras, a gente vê que essas fases não são tão claras como propôs Habermas. Por exemplo, até porque no Brasil teve tido um desenvolvimento da imprensa tardia, que começou só em 1808, enquanto na Europa e nos Estados Unidos já tinha uma imprensa bem mais sofisticada, bem mais atuante. Em 1808 a imprensa chegou no Brasil pelas mãos do rei Dom João VI. E até no caso chegar às cidades do interior, levou muito tempo. Então, já em Lavras só começou a ter jornalismo no final dos anos 1800, quase 80 anos após a chegada da imprensa média aqui no Brasil. E como a gente disse, comparando com a Europa, o jornalismo desenvolvido em Lavras, e até mesmo nas outras regiões do Brasil, ele era bem artesanal, coisa que na Europa e nos Estados Unidos não era. As pessoas por si só, como a gente mostrou, produziam suas ideias, no caso elas faziam jornais no formato de tabloide, uma só pessoa conhecia todas as etapas de produção, e elas não tinham só o caráter de anunciar mercadorias, mas elas também misturavam ideias de cunho informacional e de cunho político. Isso ficou muito misturado no Brasil, principalmente em Lavras, até a década de 60. Isso, os jornais, se a gente fosse ver, eles defendiam ideias políticas e ideias informativas, tudo junto, sem fazer uma separação. E só a partir, principalmente de 1960, foi acentuada a tendência dos jornais se tornarem empresas jornalísticas como se é hoje. E aí a gente pode perceber nitidamente a terceira fase proposta por Habermas, a do capital, da imprensa como empresa capitalista, que atualmente na cidade de Lavras, os jornais são empresas, né? Elas empregam pessoas,
tem suas receitas mandadas de anúncios, de assinantes, para venda. Então, esses jornais, apesar de até hoje preservarem o interesse político, a sua preocupação principal não é vender ideias ou atacá-las. A sua preocupação principal é se manter como uma empresa. As notícias que são vinculadas são aquelas que vão vender. Então, a gente percebe que a imprensa que no início era bem artesanal, defendia ideias, era crítica, se tornou